Voltamos com a notícia de frente desta terça-feira. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com o Bruno, né? O Bruno traz mais informações. Já tem o Bruno? Então vamos com o Bruno com uma outra notícia. O Bruno Pinheiro agora vai falar sobre o novo decreto da Prefeitura de Cuiabá. Bruno, explica pra gente o que muda aí no novo decreto. Exatamente, Nayara. Esse novo decreto é mais uma vez sobre o enfrentamento à Covid-19. Estavam suspensos alguns serviços, na verdade, estações de ônibus, né? As pessoas estavam aguardando nessas estações e um exemplo de que o ar-condicionado não estava sendo utilizado, não estava funcionando, até mesmo esse alto risco de contaminação. A gente acompanha então que agora atendimentos ambulatoriais e o uso de ar-condicionado e novas cirurgias eletivas serão remarcadas, agendadas a partir de agora, então, aqui na capital do estado, aqui em Cuiabá. Então, a partir desta terça-feira, esse é o novo decreto. O funcionamento estava suspenso desde o mês de março e agora, já em outubro, volta a funcionar normalmente, considerando que em Cuiabá o risco de contaminação reduziu, até mesmo o número de mortes também. Então, essa informação, atenção, que você está acompanhando logo pela manhã, que vai até esse hospital, até uma unidade básica de saúde, esse agendamento já volta a funcionar. Nayara, a gente está um pouco aqui acompanhando essa movimentação. Ainda no condomínio é que agora mais uma viatura da Polícia Federal já vai sair de dentro do condomínio com esse alvo, ou seja, com o homem que acabou sendo, que recebeu os homens da Polícia Federal, o alvo desta operação que foi desencadeada em Campinas, em São Paulo, e agora sim é a saída. Olha só, acompanhamos neste momento, o alvo já está dentro do veículo, dentro da viatura da Polícia Federal. São homens da Polícia Federal acompanhando, que chegaram por volta de 5 da manhã. É uma imagem exclusiva. Dentro desta viatura já está o alvo, que está envolvido com a venda de entorpecentes, uma movimentação logo pela manhã. Quando chegou aqui, houve um impedimento. Olha só, é nessa do meio, hein? É nessa do meio que está o homem e uma mulher que seguem agora até a sede da Polícia Federal. Aqui já não resta mais ninguém. Foi no terceiro andar deste bloco, deste condomínio, no bairro Dom Aquino, sendo mais exato na região onde fica a Rotam, aqui em Cuiabá, que a Polícia Federal chegou. Exatamente às 5 da manhã, ouvimos um grande desespero de quem estava dormindo, até mesmo os vizinhos assustados. O que nós conseguimos levantar, que essa operação é do estado de São Paulo e está ligada com a venda de entorpecentes, movimentação de dinheiro fácil, ou seja, e esse homem era um dos articuladores, integrantes desta organização criminosa. Nayara, a gente volta já já com mais informações. Então, encerramos aqui essa operação da Polícia Federal, mais uma vez reforçando que é uma imagem inédita e exclusiva da Vila Real TV. Nayara. Certo, Bruno, obrigada. Então, imagens exclusivas aí da TV Vila Real, só para falar que então o Bruno trouxe as informações, né? A PF que deflagrou a Operação Conexão Pantaneira, a operação contra o tráfico de drogas. Geralmente a informação sai dali mesmo, né? Prendeu 2 pessoas aí, então essa informação inclusive saindo. E tem aí, as investigações começaram em Campinas, São Paulo. Então, essas são as informações que a gente tem. Parabéns aí à apuração de toda a equipe. Com relação ao decreto recente, é importante ressaltar o seguinte: você viu na reportagem aí que nós estamos, de certa forma, num declínio com relação à contaminação da Covid-19, né? Isso é fato. A ocupação de leitos está também bem baixa em comparação aos índices que nós chegamos lá atrás. Isso é fruto, sobretudo, da ação do governo do estado e da Prefeitura de Cuiabá com relação aos kits Covid, né? Do tratamento precoce da doença, mas nós não podemos relaxar. Existem muitas pessoas, inclusive eu recebi neste final de semana imagens de estabelecimentos com inúmeras pessoas promovendo aglomeração, sem máscara, não mantendo o distanciamento social. Nós temos que tomar muito cuidado, porque eu já disse por várias vezes, acompanhando não só a nível nacional, estadual, mas mundial, né? A Europa vive uma segunda onda da Covid-19 e isso é bastante preocupante, sem dúvida alguma. Só para a gente dar de novo uma pincelada, que o novo decreto ele traz os ar-condicionados nas estações e os procedimentos eletivos que vão voltar, né? Isso é muito importante, tá? Os eletivos é uma cobrança
forte de quem estava aí na fila para fazer algum procedimento. A gente sabe que apesar de não ser urgente, porque é letivo, mas a não realização de determinados procedimentos impactem muito a vida de quem está esperando, né, para dar seguimento aí, às vezes, um trabalho que não consegue, ou então na própria vida. Então, isso é importante, claro, você vai acompanhar de como que vai ser aqui o retorno de tudo isso ao longo das nossas programações. Olha, e por conta da pandemia, existe uma expectativa que muitos eleitores devam deixar de comparecer às urnas. Quem traz os detalhes para a gente é a Luciana Gavilha. O maior colégio eleitoral está em Cuiabá, que possui 378 mil eleitores, seguido por Várzea Grande, com mais de 160 mil, enquanto o menor colégio do estado e ainda do Brasil está em Araguainha, que conta com 1.001 eleitores. Em relação ao gênero, o eleitorado de Mato Grosso é predominantemente do sexo feminino. No total, 1.173.000 eleitoras, enquanto o eleitorado do sexo masculino chega a ser superior a 1.143.000. Em relação à faixa etária, 562.000 têm entre 18 e 39 anos. Com idade de 16 ou 17 estão 10.640 eleitores, enquanto 529.000 estão na faixa etária de 40 a 69 anos. Acima de 70 anos estão 7.578 eleitores. Esta eleição está marcada pela pandemia, e o que pode fazer com que muitos eleitores deixem de comparecer às urnas. Essa é a expectativa da Justiça Eleitoral. Realmente nós estamos em um contexto de pandemia. Há uma previsão que o número de eleitores que compareçam às urnas eleitorais seja um número menor. Por outro lado, nós temos também visto uma movimentação por parte da sociedade, de eleitores inclusive, demonstrando interesse pelo processo de votação. Um dos exemplos é a própria campanha do mesário voluntário, que este período nós vimos um aumento do número de pessoas interessadas em trabalhar para a Justiça Eleitoral, por conta de ser um momento, apesar difícil, mas muito importante para a democracia do nosso país. A Justiça Eleitoral reforça que existe todo um protocolo de biossegurança para ampliar a barreira de proteção contra a Covid-19. A Justiça Eleitoral, ela fez parcerias com instituições de saúde, com profissionais médicos e também com hospitais reconhecidos e elaborou um plano, um protocolo de segurança sanitária, que estabelece vários protocolos e recomendações, que vão desde eleitores, mesários, candidatos, partidos políticos e todos aqueles que estarão trabalhando nas eleições. E mesmo diante da pandemia, as implicações para quem deixar de votar e justificar serão as mesmas das eleições passadas. Se ele não comparecer por 3 eleições ou mais, isso gera o cancelamento do título eleitoral dele. Vale destacar que, para fins legais, cada turno é considerado uma eleição. Então, o eleitor que não comparece em um turno, ele já não tem direito, se não fizer a sua justificativa no prazo de 60 dias, porque ele pode não comparecer, mas justificar apresentando provas para o juiz eleitoral no prazo de 60 dias, para que permaneça regular. Se ele não fizer isso, ele fica numa situação de irregularidade. Por conta da pandemia, o horário de votação foi alterado. Vai começar mais cedo, às 7 horas da manhã, e segue até às 5 horas da tarde. E os idosos é que terão prioridade entre os horários das 7 da manhã até às 10 horas. Isso para protegê-los contra a Covid-19. A Justiça Eleitoral, ela propôs o aumento em mais 1 hora do processo de votação. As eleições que começavam às 8 horas, agora começam às 7 horas da manhã. E com isso, houve uma proposta por parte da Justiça Eleitoral de que no período das 7 às 10 da manhã, seja priorizados aqueles eleitores que têm mais de 60 anos, ou seja, os idosos. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Obrigada, Luciana. Só destacar esse horário diferenciado das 7 às 10, que prioritariamente é exclusivo para os idosos. Mas outras pessoas podem ir, mas aproveitar os idosos
para ir votar nesse horário, que é muito mais tranquilo. E a Justiça Eleitoral esse ano, por conta da pandemia, tem 2 grandes desafios. De um lado, a convocação de mesários, de voluntários para trabalharem durante a eleição, e do outro lado, convencer a população de que todas as medidas de biossegurança serão tomadas para que ele possa votar. Não é fácil. Porque tem descontentamento com a política. Você tem uma série de fatores e tem a pandemia que realmente é muito forte. Evitar o absenteísmo é uma meta, Porque né? você teve uma abstenção muito grande, né, nas eleições passadas. Então, esse ano deve se intensificar por conta também da pandemia. Claro, sem dúvida alguma. Se já estava difícil, né? O desânimo por completo pela classe política, né, com os políticos, com a atuação política no país e as pessoas não indo votar por conta exatamente disso, imagine meio a pandemia. Mas então, claro, o desafio gente, não é pequeno. Se tiver com algum sintoma, tem que ficar em casa. Mas se você estiver seguro para ir votar, a Justiça Eleitoral vai fazer um esquema de biossegurança muito grande, mas não deixe de votar, viu? É o momento que a gente tem para exercer a nossa cidadania e o voto realmente faz toda a diferença. O seu voto, o meu, do Haroldo, de todo mundo. Olha, vamos aqui ao GD, eu quero falar de trânsito agora, falar o quanto é perigoso você se arriscar nos meios em meios, né? Aí aos veículos sem atravessar na faixa de pedestre. Olha, vídeo mostra a mulher sendo atropelada ao tentar atravessar a avenida em Cuiabá. Uma mulher de 31 anos foi atropelada por um motociclista ao tentar atravessar a Avenida Fernando Correia. O vídeo foi feito por uma pessoa que estava dentro do carro e bem no momento desse acidente. Deixa eu colocar aqui o vídeo, que daí dá pra gente entender melhor o que aconteceu, ó. Ela está aqui tentando atravessar, vai atravessar. A famosa corridinha, né, Nayara? Lá, ó. Infelizmente vem um motociclista e atropela. E a faixa foi de pedestre, tudo muito rápido. Não, e a faixa de pedestre um pouquinho acima ali. Pois é. Muito, deve ter o quê? 40, 50 metros para cima ali. Vai andar um pouquinho mais, mas vai ter a segurança de que vai chegar do outro lado sã e salvo. Né? Acha que vai dar tempo, Olha tá só. vendo? Ó, acha que vai dar tempo. E aí tem outra coisa para a gente destacar aqui, né, Haroldo? A velocidade que esse motociclista estava num corredor e todos os carros parados. Então não precisava andar também nessa velocidade toda, né? Exatamente, mas assim, aqui, o Código de Trânsito não proíbe você circular de motocicleta na passarela. Infelizmente, né? Aqui no Brasil é autorizado, você acredita num negócio desse? A passarela. Nos Estados Unidos não, é proibido. Você não pode andar na passarela de motocicleta. Não deveria ser, né? Não deveria ser. E ele realmente está numa velocidade acima ali. E tanto a mulher quanto o motociclista, um jovem de 20 anos, sofreram lesões devido ao impacto da batida e foram encaminhados para a unidade médica a fim de receber ajuda profissional. Não há informações até o momento sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente. Mas, gente, tem que ter muito cuidado. A gente já viu acidentes graves, fatais, por conta do não uso da faixa de pedestre. Tem ali, foi feita, é para ser usada. Tem que parar com isso, de querer encurtar caminho, aqui no centro aí de você Cuiabá, encurta a vida também, né? Exatamente. Aqui no centro de Cuiabá, eu me lembro muito bem de uma matéria que foi feita por Cidade Alerta, as pessoas reclamando, né? Enfim, a faixa de pedestre, bem no centro, perto da igreja de São Benedito, a faixa de pedestre, a 20, 30 metros a faixa de pedestre, o sujeito atravessando ali no meio da Avenida da Prainha, com preguiça de andar 20 metros que seja, para poder pegar a faixa de pedestre. Inclusive pedindo no Cidade Alerta para que fizesse uma segunda faixa de pedestre. Já pensou a diferença de 50 e 50 metros fazer uma faixa de pedestre? Não existe isso. Está entendendo? Quer dizer, então, tem que entender o lado também. E outro, o motorista precisa respeitar também no pedestre. Ambos precisam saber exatamente quais são os seus direitos e as suas obrigações com relação ao trânsito, né? Certo, vamos aos dados da Covid, então, aqui em Mato Grosso, que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Os dados aí na sua tela, né, o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, 127.730 casos confirmados da Covid em Mato Grosso. Aí a gente tem o número de recuperados cada vez mais próximo, né, ao número de confirmados, que é de 108.589 pessoas que já se recuperaram da doença, o número de mortes que a gente nunca quer dar, né, mas a gente chega aí à marca de 3.545 óbitos em Mato Grosso e a taxa de ocupação de leitos de UTIs bem menor em Haroldo. Bem menor. Metade aí, quase bem a metade, menor, né? Bem menor. 55,85%. Eu me lembro que nós chegamos leitos. a bater 98 ponto alguma coisa. Um absurdo. Cobrei tudo aquilo. Essa época eu estava cobrindo o Alexandre Mota, que estava com Covid-19,
E era impressionante, chegamos a 92, 93, 95, 97, 98, eu falei, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Que coisa absurda, tinha 4. E o kit Covid não chegava, faltava, sabe, aquele desespero todo, as pessoas morrendo por falta de UTI, né? Alguns municípios do Brasil já tinham mudado o protocolo, já tinham remédio à disposição, a prefeitura, de certa forma, agiu dentro do prazo, tentando resolver o mais rápido possível a questão dos remédios na população mais carente, o governo do estado do outro lado também. Foi só aí que realmente começou a melhorar. Só a partir dessa mudança de protocolo que realmente começou a melhorar a situação. Ainda bem, né? Isso. Deixa eu trazer aqui uma nota de pesar da PF, porque a Polícia Federal informa que, com grande pesar, o falecimento de Frederico Moreira de Oliveira, agente da Polícia Federal, que morreu segunda-feira em Barra do Garças. Ele foi vítima de um tiro acidental no tórax ocorrido num treinamento continuado da PF, da Polícia Federal, no estande de comando do Batalhão de Infantaria de Aragaças. Aí a foto dele, ó, o policial recebeu os primeiros socorros, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo, né, durante um treinamento aí. Olha só que triste, gente, que triste. Deixa eu trazer uma outra informação ainda sobre a Covid, a gente estava falando aí, está no GD, no portal Gazeta Digital, que todas as escolas estaduais deverão ter ar-condicionado até 2022. Já deveria ter também, né, há muito tempo, porque um estado tão quente quanto o Mato Grosso não dá, né? Não é luxo, é necessidade. Exatamente. A Secretaria Estadual de Educação tem trabalhado para instalar ar-condicionados em 100% das escolas estaduais até 2022. A revelação foi feita pelo governador Mauro Mendes durante a visita às obras da unidade de ensino em Barra do Bugres, na última sexta-feira. Ao lado de diretores e professores da rede estadual de ensino, Mendes afirmou a instalação dos aparelhos é uma questão de necessidade, como a gente falou aqui, fundamental, aos alunos e professores. Porque já pensou, porque a gente está na pandemia, já pensou ter que enfrentar a aula nesse calorão? Terrível. De 47 graus? Terrível. Olha, o governo do estado, o poder público, o executivo principalmente, precisa, isso é fundamental, olhar para a educação, para algo que realmente é transformador. Se nós pegarmos, por exemplo, os países que tiveram evolução em todos os sentidos, né? Todas as vezes que você investe fortemente na educação, você minimiza, né? Você diminui os problemas da área da saúde, da área da segurança, de todas as outras áreas. É incrível isso. Se você pegar, por exemplo, a referência da Finlândia, por exemplo, você vai perceber exatamente isso. O investimento maciço na área da educação e principalmente com relação à valorização do professor, desde o preparo dele, as condições de trabalho dele, até a formação do aluno, que tem ali todo um período de formação durante o seu ensino fundamental, ensino médio, enfim. Quer dizer, então, esse é o caminho que você pode realmente transformar a sociedade a médio e longo prazo. No dia que nós tivermos realmente gestores comprometidos mesmo, desde o presidente da República até o prefeito da cidade, da menor cidade, o menor município do nosso país, com a educação, eu não tenho dúvida que esse país melhora. Teremos menos corruptos, porque nós teremos políticos com melhores formações, entendeu? Melhor formação, melhores valores, né, princípios, enfim, porque ele vai carregar consigo, na formação do seu caráter, que é moldado pela família, pela igreja, né, pela sua convivência, algo que é importante estar no seu DNA, que são os valores morais e éticos. O pessoal está participando aqui, falando, olha, seria bom instalar painel solar nas escolas, se possível vai economizar os gastos com o ar-condicionado, com certeza. Na verdade, está na hora do governo facilitar também linhas de créditos através do MT Fomento para as pessoas adquirirem as placas solares. Eu venho defendendo isso por um longo, já inclusive cobrei do governador Mauro Mendes, né? E claro que daqui a pouquinho o prefeito Emanuel Pinheiro vai estar aqui e ontem eu tive a oportunidade de ler o plano de governo dele e ele trata exatamente disso, né? Nessa segunda possibilidade de caso seja reeleito da questão da energia solar. Mas durante a entrevista a gente vai bater um papo sobre isso. Pois é, tem mais participação aqui. Olha, muitos motoqueiros, principalmente de aplicativos, pilotam acima do limite, furam sinal, andam nas calçadas, muita imprudência. A Terezinha, um abraço para você, Terezinha. Tem mais gente aqui participando, a gente estava falando do crime compensa, né? O nosso, na verdade, o telespectador mandou aqui que a justiça no país é só para 3 P's, né, que a gente sabe quais. Bom dia, bancada, essa luta de 13 anos. Ele que é um ex-agente, olha,
Haroldo, que tenta voltar ao serviço público após ser inocentado por fuga de Arcanjo, do pistoleiro do Arcanjo, ele que foi erroneamente confundido e está lutando há 13 anos, viu? Por isso que a gente fala que a justiça não é para todo mundo, infelizmente. Gente, já vamos para o intervalo, então? Vamos para o breve intervalo? Vamos para o intervalo, na volta, então, a gente dá continuidade à primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. E hoje a gente vai conversar com o prefeito Emanuel Pinheiro, que tenta a reeleição pelo MDB. A gente já volta.